Então, vamos nós, nesse momento, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a esse Pai de amor, de infinita misericórdia, e vamos rogar a Ele. Senhor, permita nesse momento, ó Pai misericordioso, que sejamos assistidos pelos bons espíritos, pelos espíritos sábios, prudentes, benevolentes, pelos espíritos instrutores. Rogamos a Jesus, rogamos a Maria Santíssima, aos nossos anjos guardiões, aos nossos espíritos protetores, que estejam conosco, nos conduzindo nessa tarefa, Senhor, de amor, de luz, Senhor, de aprendizado. Que a sua paz e o seu imenso amor aqui se faça presente, agora e para todo sempre. Que assim seja. Nós vamos continuar a aula da semana passada, quando nós falamos que nós estávamos estudando 1600, 1700, 1800. Nós estamos estudando o conhecimento anterior à doutrina dos espíritos, que Kardec fez um apanhado, fez um estudo, ele pesquisou, ele buscou esse conhecimento e deixou um legado para nós de um estudo que estava bastante esparso em vários lugares, em vários ambientes. Kardec trouxe e juntou, trouxe um aglomerado para nós dessas pesquisas. Nós estamos voltando aproximadamente 200 anos antes de Kardec, aproximadamente. Nós temos dentro de nós a memória e o tempo, tudo guardado dentro de nós. Isso que nós estamos falando aqui, nós estudamos em vidas passadas. Nós estudamos quando nós pesquisávamos o conhecimento espiritual, que se chamava ocultismo, algo que era oculto, que não se dava para as pessoas. E esse ocultismo, que naquela época não podia se dar. Jesus veio e colocou ao público e foi perseguido. Kardec veio e colocou ao público e foi perseguido. E os espíritas, de ordem geral, por essa grandiosidade de todo um conhecimento que é dado a todos hoje, através dos livros e de tantas pesquisas. Nós vamos estudar como que os magos, os mestres, os educadores anteriores a Kardec tinham esse conhecimento. Então, eles falavam sobre o dogma e o ritual, e eles diziam o seguinte: por meio de vibrações, influi no sistema nervoso. Naquela época, eles não falavam do perispírito. A pesquisa era toda voltada no corpo físico. O que se sentia no corpo físico? Como registravam essas emanações que vinham no nosso corpo físico? Eles sentiam muito material. E como que essa ação oculta atingia a nossa matéria? Ainda não falava da ação do perispírito. Quem trouxe essa maior influência, maior conhecimento foi Kardec. Kardec já veio falar de toda a impressão que nos era dada a nível de perispírito. Mas aqui era estudada a maior ação do fluido no corpo físico. Nos orientava o seguinte, que essa ação da vibração que todo médium conhece, ele precipita ou suspende a corrente de vida. Nós sabemos disso, que hoje, nós, médios, estudando, quando alguém tem uma vibração angustiante, essa vibração vem, ela nos fecha ou ela nos dá vida. Hoje nós temos conhecimento disso. Ou passamos mal ou ficamos bem. E essa mesma vibração nos acalma. Ou ficamos calmos com essa vibração, ou ela nos atormenta. Que somos médios atormentados, né? Com aquela vibração, aquele desencontro de ideia, de pensamento, nos atormenta essas ideias.
Naquela época, bem anterior, 1600, 1700, 1800, a gente não sabia disso. E isso eles escondiam. Essa mesma vibração curava ou adoecia as pessoas. Todos nós médiums sabemos disso. Quando nós estamos bem, nós estamos sãos. Quando essa vibração se aglomera, nós ficamos doentes, ficamos todos doloridos, cansados, cheios de faniquitos. Naquela época se sabia disso também. Mata ou ressuscita. E nós sabemos que uma vibração muito ruim, muito negativa, não é que ela mata, ela vai nos causar danos, que vai nos tirar todos os meios de ressuscitar, de viver, porque vai fechando nosso centro de força, vai fechando nossos poros, vai fechando a nossa visão, nossa percepção. É uma espécie de matar, é uma espécie de neutralizar e de impedir. E aí ele fala que a massa da luz astral, quer dizer, essa luz que vem dos astros, né? Kardec chama de fluido cósmico universal. Fluido cósmico universal. Essa massa de luz astral tem uma vontade lúcida. Tudo que você determinar, ela faz. Tudo que você pensar para o bem ou para o mal, tudo que você emitir, você está, que eles chamavam de massa de luz astral. E nós, Kardec colocou fluido cósmico universal. Com o concurso de outras vontades que absorve e arrasta, determina grandes e irreversíveis correntes. Quando junta um grupo de pessoas boas, justas, corretas, e elas vibram, elas arrastam com essas correntes mentais vibrações de amor e podem mudar, modificar e transformar. Se juntarmos um grupo de pessoas maléficas, perversas, ruins, elas levarão essa perversidade, todo esse sentimento, porque essas correntes, elas caminham, porque são ondas mentais, e elas caminham por entre as pessoas, pelos locais, pelos ambientes, por onde tiver. E é isso que nós, médios, hoje, entendemos essas correntes mentais dentro da nossa casa. Nós estamos bem? É só chegar uma pessoa passada da cabeça que ela consegue desarmonizar toda a nossa casa. Ela vira a casa de cabeça para baixo. E chega uma pessoa boa, ela é capaz de trazer a paz, a harmonia e o equilíbrio. Num universo muito pequenininho, que é a nossa casa, nós hoje já temos consciência de como trabalhar com essas energias. Essa energia do fluido cósmico, da luz astral, da luz dos astros, do sol, das estrelas, de todo o nosso sistema planetário, se condensa ou rarifica. Se todos os pensamentos são maléficos, ela junta e fica cada vez mais pesada. E se o pensamento, ele se eleva, ela então fica mais leve. E podem causar decomposição súbita. Quando nós, médios, trabalhamos e desagregamos com a nossa vontade rapidamente, nós podemos tirar todo o mal. Agora, se estiver morrendo em pé, se não tiver coragem, tá ali, não vai nem para trás e nem para frente, você não vai desagregar nada. Por isso que quando o médium está naquela pasmaceira, que não consegue rezar, que não consegue subir, que não consegue descer, e está naquela pasmaceira de fluido, ele está numa situação muito difícil. Por isso o médium tem que buscar energia e romper essa energia e começar a colocar a energia positiva. Outro ponto gigantesco e que nós devemos avaliar com profundidade. O que era escondido? O amor de Deus. É um dos grandes instrumentos do poder mágico, quer dizer, do poder fluídico. Por que que os faraós e outras grandes hierarquias, só eles podiam evocar Deus sobre as criaturas? Porque quando eles descobriram
que esse poder gigantesco da partícula divina, aquele que tinha aquela fé, a fé divina, junto com a fé humana, ele realizava grande coisa. E por que queriam esconder isso do povo? Tinham que chegar por alguém que tinha esse poder, que eram os grandes sacerdotes, os grandes mestres, que só eles podiam, porque eles chegaram aqui, no poder de Deus. Se você abrir o Evangelho segundo o Espiritismo, todas as preces são chamadas em nome de Deus. Pode prestar atenção. É aí o grande segredo. Não esqueçam disso que vocês estão vendo aqui. Médium não pode abrir um trabalho, menor que ele seja, sem buscar esse grande poder do amor de Deus. É ele que transforma todo o universo. Queriam se esconder essa partícula divina, que é muito importante, não se esqueçam disso. Isso é o todo. A luz astral, a luz dos astros, é sedutora quando alguém acha e o orgulho e a vaidade sobe do limite com esse poder. Ele deve ser cuidadoso, porque ele cai na lei de causa e efeito, na prova e da expiação. Hoje, nós, graças à doutrina, nós temos o Evangelho, que é um freio, que é a colocação, os 10 mandamentos. Mas as pessoas antigamente, denominados os magos negros e outros mais, o que acontece? Eles achavam esse poder, e com esse poder, eles faziam uma maldade muito grande. Aí eles se achavam poderosos, como até hoje nós estamos vendo. Mas qualquer médium que tenha uma moral acima tem o comando. Quem comanda na mediunidade é a moral. O médium, que ele desenvolve a sua moral, a sua ética, seus bons costumes, ele tem o comando dos outros inferiores a ele. Por isso que nos é colocado a condição do grande mestre Jesus, que nos fala de nos elevarmos, de crescermos em moralidade, de irmos buscarmos a perfeição, como perfeito é o nosso Pai Celestial. Quer dizer, quanto mais a alma se eleva, mais ela tem condições de comando dos fluidos, potências espirituais. É dado a todas as criaturas. Por isso é que nós, médios, devemos cuidar primeiro de nós. Para de cuidar da vida dos outros. Para de se preocupar com a vida dos outros. Cuida de você, médium. Busque a sua perfeição. Busque toda a sua virtude. Trabalhe em você. Porque esta potência é que te dá o comando e a grandiosidade do seu trabalho. Não esqueçam disso. É este comando. A luz astral, essa força dos astros, a luz universal, o fluido cósmico, ele é sempre ativo, sempre luxuriante, sempre florido, inebriante. Só que é uma força cega. Uma força cega. Deus dá para todas as criaturas, subordinada a todas as vontades, para o bem ou para o mal. Todas as criaturas viventes na Terra, todas têm o direito de fazer o bem ou o mal. Lhe é dado esta força universal para que ele faça o que ele quiser. Só que ele é responsável. Será penalizado. Terá que passar pela lei de causa e efeito. Por esta razão, é dada a todas as pessoas. Algo que é interessante para nós. É uma serpente. O que é Lúcifer? Para aqueles magos antigos, para os sacerdotes antigos, para o povo, antes de sermos médios, como Kardec nos colocou, Lúcifer é a força de atração. Força de atração.
Então, quando se fala de luciferianos, eles estão usando a maior quantidade de força de atração. Tá? É isso que nos importa. Força de atração. Luz e fogo, a força de repulsão. Eles não falavam, naquela época, forças eletromagnéticas, força de ação ou repulsão. Eles falavam, vamos usar a força de Lúcifer, é a força de atração. Vamos usar a força de luz e fogo. Pronto, a força de repulsão. Isso aqui é uma palavra antiga, em que designava atração e repulsão. Kardec mudou. Forças eletromagnéticas, tá bom? Está falando a mesma coisa. Depende do escritor, depende da época. O que nós temos que entender é a história. Ela serve para o bem ou para o mal. Ela leva a luz ou as trevas. É isso que nós estudamos. O médium leva a luz. Ele desintegra as trevas e coloca a luz. Tira o mal e coloca o bem. É isso, é a mesma força, é a mesma energia, é o mesmo cosmo, é a mesma elaboração. Depende da vontade daquele que o faz. O que seria a lei do equilíbrio? O que seria nós, médios, sermos equilibrados? Eu quero ser um médio equilibrado. Resposta é simples: não ficar obsediado. Pronto. Se você ficar obsediado, você vai cair. Se você ficar obsediado, você perde o seu equilíbrio. Todo médium sabe disso, mas isso era uma forma deles explicarem naquela época. Se você ficar obsedado, você fica desequilibrado. E nós mesmos falamos, hoje estou desequilibrada, né? Não consigo articular minha mente, meu andar, estou fora de eixo. Só que naquela época ele dizia, se você ficar obsediado, você vai cair. E era uma realidade naquele tempo, era uma forma de explicar. A obsessão, o entendimento antigo, é o médium que se fecha em si mesmo. É o médium que não ora, é o médium que não vibra. Ele acaba se fechando. E aí ele morde o seu próprio rabo, quer dizer, seu próprio veneno. Ele se intoxica, ele passa mal com aquilo que ele é mesmo, com aquilo que ele está realizando. E é a serpente que morde a cauda, que é a luz astral. O médium, né, ele, com a sua maldade, ele faz maldade para si mesmo. Ele causa dano a si mesmo. E essa foto que está aqui no meio, ela é bastante interessante. No mundo, antigamente, né, quando falava que os anjos tinham asa, era o sentido de dizer que ele era morto. Ele tinha asa porque ele não era vivo, ele estava morto. E assim também, aqui ele explica que a serpente, ela pode estar viva porque ela não tem asa, ou ela pode estar morta lá, ó. Ou ela reina. Olha o reinado no mundo dos espíritos. Isso daí que vocês têm que entender. É uma mensagem? É. Por isso que o ocultismo escrevia através de mensagens. Nós estamos vendo aí duas cobrinhas, né? Uma com asinha, só que ela tem um reinado, a outra, olha lá que poderosa que ela reina. Por quê? Era o oculto. Ela tinha o poder, estava oculto e ela estava no mundo dos espíritos. O que médium precisa saber para ter equilíbrio? Ele tem que ter malícia do perigo. E a maioria de nós caímos em cada enrascada, fala, puxa vida, mas eu não pensei antes. Porque nós não temos essa noção de perigo. A gente sai andando e não olha as consequências, nem da fala, nem do que está acontecendo. Médium tem que ser malicioso, porque a maldade ainda reina e está no invisível. Médium tem que ter prudência. Médium tem que saber que ele tem o tempo e a eternidade para se tornar um grande espírito. Ele tem que pensar que ele tem que chegar lá. O que é o tentar? O que é o tentador? O que essa serpente poderia nos levar a ser tentada? A falta de prudência. O médium que não pergunta se pode, se deve, não pergunta ao seu protetor se para, se vai, se ora mais, se continua, se está na hora. Ele tem um anjo da guarda, a equipe de trabalho, para dizer para ele pare, aí está errado, pare. Mas nós somos imprudentes. Nós queremos sempre passar os pés pelas mãos e sofremos consequência de tudo isso.
E qual é a redenção dos médiuns? O cristianismo. Isso bem antes de Kardec já se sabia disso. Só que Kardec passou quase tudo isso de uma forma muito mais clara, muito mais fácil de entender. É porque nós espíritas lemos muito pouco. Mas lá o Livro dos Espíritos fala que você não deve deixar nenhuma filosofia, nenhuma história, nenhum conhecimento, nenhuma religião, nada sem estudar. Tudo deve ser estudado. Hoje, nós, médios, estamos vivendo a lei de retorno. O mal que nós fizemos. Nós temos que tirar de nós toda e qualquer maldade que tenhamos feito nesta vida e em outras vidas também. Isso aqui é bastante interessante. Ritos de excreção. O que era naquela época que os magos e todos mais, isso é muito comum até nos dias de hoje, atuais, muito mais comum do que antigamente. Fechar e impedir. A destituição. O que era destituir um médium? Tem, por fim, suprir o poder da mediunidade que lhe era conferido. Naquela época, quando eram ordenados sacerdotes e tudo mais, lhe era dado o direito de usar a mediunidade e também o direito que eles tinham de tirar. Tanto o sacerdote lhe davam esse direito, quer dizer, a abertura da mediunidade, quanto também lhe tiravam esse direito. A excomunhão era indigno de operar, quer dizer, era dado para ele o direito de usar a mediunidade, e se ele era excomungado, ele não podia mais usar a mediunidade. Ele tinha a perda e a suspensão da mediunidade naquela época, lá, anterior a Kardec. Já se fechava, já se impedia, tudo. Era outorgado um determinado direito e era-lhe retirado. E muitos de nós estamos aqui, talvez porque erramos, estamos até hoje com os direitos tudo fechado, né? Porque viemos tudo bloqueado, com as mediunidades fechadas e tudo mais. Exorcismo. Apaga o efeito de uma consagração. O que é uma consagração? Consagração é uma reza num objeto, numa pessoa, tem os seus efeitos, a desordenação. O exorcismo era algo de tirar, embora hoje é usado para tirar o demônio e tudo mais. Sabe? Mas ele está dizendo aqui, naquela época, que era um meio de dissolver, retirar todo e qualquer trabalho feito num objeto, numa pessoa, em qualquer lugar. Era esse sentido que eles estudavam. O que era uma maldição? Retirar o efeito de qualquer consagração ou coisa. Porque a maldição era uma consagração, era uma fala, lançava-se uma maldição. Então, se retirava esse efeito, retirava o efeito da maldição. Isso sempre foi estudado. Isso foi estudado no Egito pelos caldeus, pelos hebreus, pelos ocultistas e por muitas outras religiões, principalmente o catolicismo, estudou muito, que tudo isso está lá dentro. Só que não era dado às criaturas que era que eles a exercessem. Mas Kardec veio aí e colocou a público tudo isso. Né? Muito interessante. Qual é o resultado dos fluidos? Nós, médios, podemos ter uma ação material. Quer dizer, quando eu oro para os seres vivos, para as coisas inanimadas, é matéria. Eu vou atingir a matéria? Vou. Vou atingir tudo que tiver na minha casa, as paredes, tudo vai sofrer influência. O arroz, o feijão, a horta, o milho, tudo, as galinhas, tudo vai sofrer influência. Tudo. O abstrato. Isso que era importante. Esse era o objetivo, antigamente, dos grandes estudiosos, que seria o poder moralizador, que o sacerdote iria moralizar, que os grandes mestres, os grandes estudiosos, igual Cristo, iriam moralizar. E hoje, essa moralidade, ela está destruída. A gente já não se vê falar mais dessa ação moralizadora. Mas nós somos espíritas e podemos usar ação moralizadora
no seio da nossa família. Médium deve colocar o efeito moralizador. Se nós podemos mudar as coisas inanimadas, nós podemos mudar também aquilo que é abstrato, aquilo que não se vê. A moral. O que eu, médium, posso fazer no sentido de moral? Desenvolver e crescer nas pessoas, ideias, sentimentos de diversas maneiras da natureza, que era o passe, que nós, espíritas, transformamos em paz. Mas as pessoas também não entendem que elas vão dar o passe e que nesse passe é um transformador, a prece, a oração, a vibração, as emanações são moralizadoras. Nós podemos modificar e transformar com a nossa mente, o nosso desejo, este grande fluido que está ao nosso redor. Material, a fim de constituir estados diferentes nos organismos vivos. Quer dizer, eu posso modificar o meu corpo. Por isso, o médium pode mudar seu corpo físico, pode mudar o perispírito. Nós podemos modificá-los. Textura das coisas inanimadas. O médium, o que ele precisa da qualidade moral? O que eu preciso para mim crescer, para me desenvolver, para me aprimorar, para me chegar no meu objetivo? As 12 virtudes, que seriam os 12 serafins, os 12 apóstolos, que é somente a vibração de amor, de fé, de caridade, de justiça, de verdade, de coragem, de bondade, de humildade, de prudência, sabedoria, responsabilidade. Veja bem, era isso que era falado, comentado, vibrado, moralizado. O sacerdote era aquele que vibrava para moralizar as criaturas. E hoje nós perdemos esse efeito moralizador. Mas nós, espírita, precisamos aprender a colocar esse efeito moralizador dentro dos nossos lares. Primeira regra da magia, que nada mais era do que o fluido. Nenhuma operação mágica, quer dizer, movimento de fluidos, são os fluidos e os pensamentos, pode ser efetuada sem a intervenção de uma inteligência. Porque o fluido cósmico, ele é inerte, ele é parado, ele se movimenta pelo desejo das criaturas humanas. Então, é preciso que o ser humano seja inteligente. E desde o momento em que nós nos tornamos humanos, que saímos do reino animal e nascemos como humanos, nós já estamos interferindo no fluido cósmico universal, com todas as nossas imperfeições, passando por várias etapas e transformando o nosso ambiente mental. Todo médium, tá? Que era chamado naquela época de operador, de mago, que é o médium, é a mesma coisa. É capaz de operar em qualquer momento. Nessa aí eles já sabiam disso. Que a pessoa podia orar, vibrar, rezar, pedir a qualquer hora, a qualquer momento. Basta escolher a finalidade da proposta. O que você quer fazer? Qual é o seu objetivo? Você vai orar pela sua casa, para a cura, para a família, para o bem-estar, para a alegria, para a esperança? E o momento favorável? Quer dizer, você tem que estar em algum lugar que é adequado para que você possa orar, que você possa vibrar. E a vontade do médium intervém de modo positivo. E a operação será efetivada. Naquela época, assim se entendia. E nós, médios, sabemos disso. A hora que nós oramos pelo filho, pela mãe, pela casa, nós trazemos paz, harmonia, modificamos padrões vibratórios. É isso que médium, mas naquela época todo mundo sabia. Bem anterior, estamos falando de 200 anos atrás, antes de Kardec. O que se entendia antigamente? Os 4 elementos. Terra, água, ar e fogo. E a quinta substância, o quinto elemento, que era o mais importante, era a energia cósmica.
o quinto elemento, fluido cósmico universal, que era considerado de primeira grandeza, força superior, indestruível e poderosa. Quer dizer, ela existia no cosmos. Quando todo esse grupo de estudiosos, pesquisadores, magos, cientistas, descobriram essa essência cósmica, que ela era grande demais, que era a quinta essência de trabalho. Essa essência isolada, o fluido cósmico isolado, poderia prolongar a vida, porque nós podemos trazer saúde, alegria, esperança, trazer a saúde, porque nós modificamos o fluido cósmico para a saúde, fluidos curadores. Atrair a riqueza. Em que sentido? O que seria a riqueza? Quando nós vibramos prosperidade, harmonização, que nasçam os frutos, que dê a semente, que prosperem as plantas, que prospere o alimento, que a água seja limpa. Nós podemos trazer uma série de coisas boas, atrair a riqueza, porque naquela época a riqueza era uma potência de virtudes, né? Antigamente, fulano é rico, mas às vezes era rico em valores morais e espirituais, não nesse dinheiro do ouro, como nós entendemos hoje. Atrair a felicidade. Quer dizer, você modifica o fluido cósmico para a felicidade. Naquela época, eles sabiam disso, que podia proporcionar as alegrias indivisíveis. Naquela época, já se entendia isso. Mas quem podia fazer isso era só os sacerdotes. E hoje eu estou aqui dizendo para vocês, médios, que está na hora de vocês modificarem o fluido cósmico universal e trazer alegria, esperança e felicidade aonde quer que nós estejamos. Esse produto misterioso, esse fluido cósmico universal, que era importantíssimo, era a pedra filosofal, que é aquela pedra bruta, que é a minha alma bruta. À medida em que ela ia se lapidando, ela se tornava um brilho. E era isso que foi revelado, que todos eles, os ocultistas, entendiam. A pedra filosofal era o seu conhecimento, era a filosofia, era o entendimento da vida, da beleza que eles poderiam trazer para eles. A moral, a ética, essa força grandiosa do espírito. E aí ele podia dizer, né? Eu sou a pedra filosofal. Somente através da superação dos vícios, da elevação das virtudes, se pode atingir a pedra filosofal. É isso que ainda não foi entendido, que nós precisávamos cuidar de nós. Que essa beleza da alma, ela não cai do céu, mas trabalhada todos os dias no nosso interior, desmagnetizando e condensando energias sublimes. É isso aqui que nós precisamos fazer, ó. Ter energia suficiente através do conhecimento. Olha, ele tinha os papéis lá, o mago, né? Ele tinha os seus papéis, seus arquivos, seus conhecimentos, e tinha a luz. E é isso que nós temos que fazer: estudar, compreender e ter a luz do conhecimento para transformá-lo na beleza do nosso planeta Terra. Aqui nós viemos aqui para fazer isso. As leis universais. Naquela época, eles entendiam o quê? Que seu braço direito, a sua mão direita, na palma da sua mão, ela solve, ela corta, ela destrói as coisas ruins. E que a sua mão esquerda, ela coagula, ela retém, ela regenera. Uma mão, para eles entendiam. Isso aí é uma pesquisa, só você pode pesquisar você, só você pode entender você. Se sua mão esquerda, e faz a sua mão direita, não, a mão esquerda não sabe. É isso, então você vai pegar a sua mão direita, vai solver, vai cortar, vai limpar e vai destruir. E aqui a sua mão esquerda, ela não saiba, você coagula, retém e regenera. Então, suas mãos são forças essenciais da nossa alma. As mutações, o que o médium pode fazer? Mutar e transformar. Isso eles já conheciam lá, bem anterior a Kardec. Eles podiam transformar o mal em bênção, o frio em calor, severidade em afabilidade, a cólera
transformar em amor, o temor, transformar em esperança, tristeza em alegria. Todo aquele conhecimento do passado é algo que nós temos que começar a trabalhar. E é isso que é considerado equilíbrio. Isso que é um médium equilibrado, porque ele não fica obsediado, ele não fica doido, ele não fica nervoso, ele não fica passado da cabeça, porque ele transforma. E é isso que nós temos que começar a fazer, nos transformar gradativamente. Isso é o equilíbrio do médium. Temperar as obras mágicas, quer dizer, modifica os fluidos, transforma os fluidos para a humanidade crescer. E era isso que fazia, naquela época, os Budas, os grandes mestres, os grandes educadores. E é isso que nós vamos fazer, ó. Nós temos que pegar esse fluido cósmico da nossa volta e transformá-lo em luz, poder emanar luminosidade aonde quer que nós estamos. É isso que é o poder mágico, é isso que é o poder dos fluidos, é isso que médium precisa aprender. Mestre da alquimia. O que era um mestre da alquimia? É o que sabia transformar, é o que sabia elaborar. Todo espírito é um alquimista, porque ele mexe no fluido, ele elabora, ele faz. E diziam o quê? Diziam para nós, médiuns, é preciso de pouco tempo para você fazer o bem e de pouco dinheiro. Nós não precisamos de dinheiro para fazer o bem, porque o fluido cósmico universal é gratuito. E você pega ele tantas vezes você quiser. O que Deus te deu de graça você doa. É isso que é aquela colocação do Evangelho. Dai de graça o que de graça recebeste. E se nós não entendermos que esse grande fluido cósmico universal é tudo que nós elaboramos e podemos transformar a humanidade, e não precisamos de dinheiro. Nós só precisamos de pouco tempo, sentado numa cadeirinha, orando de manhã, de tarde, de noite, não importa a hora, para realizar o quê? As obras, os fluidos curadores, educadores. Hoje nós não estamos trabalhando no fluido educador. Não, nós precisamos começar a trabalhar. O que era considerado ciência na época desses estudiosos aqui? A ciência era a ética da mediunidade, porque só se estudava o ocultismo, a força mental, a força oculta, a força disso, a força daquilo, que ninguém sabia de onde que era. E hoje nós estamos dizendo é o fluido cósmico universal elaborado pela mente humana, que opera no mundo intelectual e moral, com a intensidade e realiza no mundo físico. Se nós orarmos grandiosamente pela moral, pela ética, pelos valores, vai influenciar no mundo físico. Todo médium, ele pode coagular, solver, cristalizar, desmagnetizar, condensar, desmanchar, reunir, espalhar. Isso se chama cadeia mágica. Nós chamamos de elaboração de fluidos. Como trabalhar nos fluidos. Isso aqui é muito importante. É um lembrete, mas é muito importante. Para dirigir a luz móvel, que se move, é preciso estar fixo. Quer dizer, para você pegar essa luz que se move, essa luz astral, essa luz dos astros, dos sóis, das estrelas, do firmamento, você tem que estar fixo. Na casa, na pessoa, no objeto, numa luz imóvel. Então, você tem que trazer a luz de Deus, a luz cósmica, a luz solar, a luz das estrelas, onde você está parado. É isso que nós temos que observar. Para mandar, olha que chique, para mandar nos elementos, é preciso ter dominado os seus furacões, seu furacão, o seu raio, os seus abismos e a sua tempestade. Porque somos nós que fazemos furacões de elementos com a nossa mente, raios, abismo, tempestade. Nós criamos o caos com a mente. E a mente pode tirar tudo do caos e trazer beleza.
O que é muito importante que vocês não podem esquecer nunca dessa aula aqui? O que é muito importante? É preciso saber para usar. Se o médium não souber, ele não vai usar. É preciso usar para querer. Então, você tem que dar um passinho na frente e ver se você tem capacidade para fazer. É preciso querer para ter um império. E para reinar no teu império, você tem que calar. Médium não conta para ninguém os seus efeitos. Médium trabalha de boca fechada. Não conta os seus efeitos, nem o que ele faz, nem o que ele realiza. Médium trabalha de boquinha fechada. É aí que é o seu reinado. Trabalhar de boca fechada. Aqui mora a força. Faça o bem sem olhar a quem. Não esqueça. É isso a grande verdade do estudo do ocultismo do passado, anterior a Kardec. No período de Kardec, 700, 800, isso daqui era estudado por todas as grandes lojas, por todas as religiões. Todas as religiões têm conhecimento desse ocultismo. De ordem geral, está só com os dirigentes. Kardec foi extremamente audacioso quando chegou e colocou tudo isso para público. Foi ele que colocou isso aí, fantástico. Espíritas amai-vos, espírita instruí-vos. Essa é a nossa mensagem que nós aprendemos. Vamos pedir força para ver se a gente cresce e sejamos lindos e formosos.